Eu ouvi todos os influenciadores de finança nos últimos 1000 anos. Eu e o primo Bob, eu e o Edu, a gente se envolve numa certa polêmica, porque eu tenho uma linha de pensamento e tem outra. Eu consegui em 1 ano e 8 meses sem dar meu apartamento. Então a dica que eu dou, se você financiou, e não tem problema financiar. Tipo, a gente pergunta, pô, Duda, você acha legal financiar? Cara, não tem outra opção pra quem é pobre. A maior polêmica, sem dúvida, da educação financeira é disso que a gente vai falar hoje. Financiar, alugar ou comprar. Uns dizem que financiar um imóvel é muito melhor do que alugar, outros dizem que não, que é o aluguel que vale mais a pena. Ó, e eu respeito essas duas opiniões, mas eu tenho que dizer que elas estão erradas. E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê. Então se você tá em dúvida sobre comprar ou alugar um imóvel, presta muita atenção, porque é agora, nesse vídeo definitivo, que você vai entender essa questão de uma vez por todas. E depois disso tudo eu pensei, financiamento é negócio de trouxa, eu vou fazer o meu primeiro milhão. De lá pra cá eu comecei a trabalhar igual uma mula e guardei cada centavo que eu conseguia. Com isso eu consegui chegar ao valor de R$ 54.419,14. Nesse momento eu pensei, Carai, maluco, eu tenho 5% de 1 milhão, favela venceu. E foi quando no dia 30 de dezembro de 2023, o dono do apartamento que eu morava de aluguel mandou mensagem falando: Ai, mano, eu vou ter que vender o apartamento pra levantar um dinheiro. Ou compra ou vaza. Eu pedi um dia pra pensar porque eu queria saber quanto estava o aluguel na região e também se o apartamento estava barato. E eu pagava nesse momento R$ 950 de aluguel, mas quando eu fui olhar, todos os aluguéis estavam acima de R$ 1.200 na minha região. Que? E olha que 1.200 era lá no fim da cidade e caindo aos pedaços. Se eu fosse alugar um lugar igual que eu estava, ia ficar em torno de R$ 1.400 a R$ 1.800. E aí eu pensei, Não, Zé, tá maluco? É dinheiro demais, sou. nesse momento eu percebi que alugar outro lugar na minha região ia ser inviável. Então eu entrei no site da Caixa para fazer a simulação de financiamento e lá eu teria que dar R$ 34.600 de entrada e pagar 420 prestações que iniciariam no valor de R$ 1.500, sem contar a taxa de juros que estava em 13,06% ao ano. Ah, um detalhe importante, como aqui onde eu moro é apartamento, então tem o valor do condomínio que é mais R$ 300. Então se eu financiasse por esse valor de R$ 1.500 mais o condomínio, ficaria R$ 1.800 tudo, bem caro no meu ponto de vista. Agora eu vou te falar as condições que o antigo dono me ofereceu, e aí você fala nos comentários se foi uma boa ou não. Ele queria R$ 40 mil no ágio do apartamento e ainda faltava um saldo devedor de 125 mil que daria o total de 306 parcelas restantes. A taxa de juros do financiamento dele é de 7,9% e o valor da prestação é de R$ 980, bem abaixo do que a Caixa estava me oferecendo. Se você é bom de matemática, deve ter percebido que R$ 980 vezes 306 parcelas vai dar um total de 300 mil. Mas calma que eu vou te ensinar o pulo do gato para pagar o apartamento em menos de 2 anos e pagando bem menos que esse valor aí. Acompanhe o raciocínio. Eu chorei um pouco e o antigo dono abaixou o valor do ágio para 35 mil. Então vamos calcular aqui quanto que a gente teria se eu não comprasse o apartamento. Nessa calculadora de juros compostos eu vou colocar o valor inicial de 35 mil, que seria o valor da entrada do ágio. No valor mensal eu vou colocar o valor de 5 mil, que é o valor que eu pretendo ir utilizando para amortizar as parcelas da casa, e eu já vou te mostrar o porquê que isso é bom. Na taxa de juros eu vou colocar uma taxa de 10%, que é bem razoável, tem muito fundo imobiliário pagando isso, e no período eu vou colocar 2 anos, que é o prazo que eu pretendo quitar o apartamento. Bem, nesse cenário, no final dos 2 anos eu teria um total de R$ 174 mil investidos, que me renderia em torno de R$ 1.400 por mês. Massa, mas eu teria perdido ao longo desses 2 anos, pagando R$ 1.400 de aluguel, o total de R$ 33.600. E se eu comprasse o apartamento, eu teria um imóvel que, pesquisando hoje, no mesmo local tem gente vendendo de 180 a 250 mil. Sem contar que agora eu não preciso ficar mudando, isso também tem que ser levado em consideração. E agora é a melhor parte, que provavelmente você vai dizer que foi sorte. Mas como eu sempre digo, nada adianta a sorte bater na sua porta se você não estiver preparado. E eu só estava preparado porque há anos eu vinha comendo arroz e ovo para juntar dinheiro. O antigo dono topou fazer um contrato de gaveta mantendo o financiamento no nome dele, e isso é bom por 2 motivos. O primeiro é que eu pago uma taxa de juros de financiamento de 7,9%, enquanto hoje na Caixa seria 13%. Segundo, que quando eu quitar o apartamento, antes de transferir para o meu nome, como eu nunca fiz um financiamento no meu nome antes, eu vou poder financiar outra casa, dessa vez no meu nome, e ganhar os benefícios do financiamento da primeira casa. Tá, mas agora vamos pro pulo do gato. Eu vi um vídeo do primo pobre onde ele mostra como ele quitou o apartamento dele em 3 anos. Aí eu pedi o dono do apartamento para simular uma amortização de 5 mil reais, e o resultado foi esse. De 306 parcelas cairia para 273 parcelas. Então com 5 mil reais, em vez de pagar apenas 5 parcelas de 980 reais cada, descontou do financiamento 33 parcelas. Ou seja, 5 mil reais, eu diminuo do financiamento quase 3 anos. Me fala nos comentários se você sabia que dava para fazer isso. Só vou explicar, acho que é melhor explicar primeiro o que é a amortização. A amortização é quando você dá um valor a mais, além da tua parcela mensal. Ah, o meu financiamento, eu financei 135 mil e minha parcela era 1.300. Eu dava um valor a mais, eu ia antecipando e eliminando o meu saldo devedor. Porque qual que é a treta? Quando você financia, digamos, vamos arredondar aqui pra facilitar. Eu tô devendo 100 mil, a minha parcela é 1.000. Você pensa, poxa, se eu tô pagando 1.000, o meu saldo devedor vai cair pra 99 mil. Não é. Ele cai pra 99.700. Só 300 reais daquilo que você pagou foi pra eliminar teu saldo. E o resto é juros. Por que é juros, cara? Como é que acontece a dinâmica da amortização? O valor final que você vai pagar no teu imóvel nunca é o valor do principal. Então o teu imóvel, digamos que ele custava lá, a imobiliária ganhou, enfim, a construtora lá ganhou
ganhou 70 mil reais, certo? Agora, para ela receber os 70 mil reais que vieram do banco, você chegou no banco e falou, banco, você paga para a construtora e eu pago para você em 20 anos. Beleza, eu estou te emprestando então os 70 mil reais. E para que eu antecipe para a construtora os 70, você vai me pagar juros. Pra caramba. Antecipando. Pra caramba, durante os 25 anos. Então, quando eu amortizo uma parcela, o que eu tô fazendo? Eu tô indo lá nos 70 mil, que é o que de fato eu devo, porque os juros eles incidem sobre 70, certo? Então, se eu pago do meu valor principal, logo é o que acontece com o que o Duda tá dizendo. Eu não elimino R$1.000, porque eu tô tirando da origem, entende? Então, se eu diminuo o valor principal que eu devo, os meus juros não incidem mais sobre os 70, e sim sobre 65, por exemplo. Então, só exemplificando com números. O meu financiamento foi 135 mil reais. Se eu tivesse levado até o fim sem amortizar, eu teria pago uns 350. Eu gastei 168, contando tudo. Tudo que eu paguei, tudo que eu amortizei, então você vê, eu saí no prejuízo uns 30 pau. Se eu não tivesse amortizado, 200 mil de prejuízo, porque tem juros pra caramba no financiamento. Aí eu fiz essa planilha para acompanhar quanto que eu tô gastando no financiamento e eu vou compartilhar ela de graça com vocês aqui na descrição do vídeo. Aqui eu coloquei a quantidade de parcelas que faltava quando eu comprei o apartamento, que no caso aqui é 306, e aqui da linha 5 para baixo é onde eu preencho todas as informações. Por exemplo, a data que eu fiz algum pagamento, o valor nesse caso aqui 35 mil de entrada, aqui é a quantidade de parcelas que diminui do financiamento, por exemplo, a entrada não diminuiu nenhuma parcela, já esse valor de 984 foi a parcela do mês, então diminuiu uma parcela. Esse outro valor aqui de 1988, por exemplo, já reduziram 14 parcelas do financiamento, então você já consegue ver que amortizar é uma ótima estratégia, porque nesse caso aqui o valor da parcela saiu em torno de R$142 em vez de ter saído R$984, e essa é a mágica. Aqui na frente eu coloco o saldo devedor teórico e as informações adicionais só para eu ir acompanhando a evolução. Mas me fala aí nos comentários, você acha que eu fiz um bom negócio? Esse vídeo que tá aparecendo aqui foi o YouTube que te recomendou, então ele deve ser bom. Já esse outro é a playlist onde eu mostro todos os meus investimentos rumo ao meu primeiro milhão. Te vejo lá.